Boa noite a todos. Antes de a gente passar o estudo das Escrituras hoje à noite, eu manifesto aqui com vocês meu profundo pesar pela perda do irmão Albari Júnior, que tem um histórico de bom testemunho entre a gente e foi participante da fundação da nossa igreja. Então, manifesto aqui pela nossa igreja até que nós sentimos profundamente pela perda dele. O Senhor o levou hoje à tarde por conta de uma convulsão, estava indo para a UTI e nesse processo ele acabou falecendo. O Senhor sabe o que faz. Também eu fico triste por a gente ter que voltar às regras de restrições que a gente estava há um tempo atrás, né, de bandeira laranja, e tendo que retroceder tudo isso. E a gente fica pensando por que Deus tem os seus planos tão diferentes, né? Mas eu gostaria que você não afrouxasse o seu coração em confiar que o Senhor de fato sabe o que é melhor para todos nós. E a gente esperando nele sobre o dia de amanhã, não sobre meses ou anos daqui para frente, que apesar de se a gente fizer isso também vai dar certo, mas a gente deve viver um dia de cada vez, é isso que eu quero dizer. E nós temos que esperar que o Senhor mesmo vai prover para nós o necessário para o dia de amanhã. Uma das coisas que me deixou muito pensativo foi o quanto a nossa vida é frágil, o quanto a gente está encontrando a morte a cada momento, a cada dia, a cada fato como esse que acontece. A gente vê que para a gente chegar no mesmo estado não tem muita distância se você for parar para pensar. Então eu gostaria de pedir que todos os irmãos da nossa igreja se pusessem em atitude de oração sobre a família do Júnior, a Cleide, o Nick, a Nicole. Também eu gostaria de pedir que vocês estivessem orando pela saúde do pastor Bruno. Ele está com uma gripe bem forte que a gente está já tentando impulsionar ele aí para fazer o exame do Covid. Orem para que não seja nada grave. Também orem por Rose do Zé Mário, que já foi comprovado que ela está com Covid. A gente ainda está esperando o resultado do Zé Mário. E Deus pode todas as coisas e a gente só tem o dever de interceder por eles. Tá bom? Eu espero que Deus fale com você hoje à tarde ou hoje à noite, né? E que sua palavra alimente a sua alma, que você tenha sabedoria de como usá-la nos próximos dias. Também lembre-se de agradecer pela chuva. Essa chuva que a gente está tendo não é um transtorno, não é um estorvo, um atrapalho na nossa vida. Pelo contrário, isso aqui é resposta de oração. A gente está tendo essa chuva justamente para abastecer os nossos reservatórios, e a gente poder ter a normalidade do abastecimento de água. Então, vamos agradecer o Senhor, porque isso é uma resposta das orações que a gente tem feito a respeito disso. Orem pela paz do nosso país, orem para que os nossos governantes e médicos e todos os que estão envolvidos em administrar as nossas vidas, eles tenham algum temor de Deus, ou que pelo menos sejam justos, e que a gente tenha paz e prosperidade no conceito de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 1. É um livro que me chama a atenção, apesar de ser um livro que ele é cheio de manchetes, como as que a gente vê, manchetes bombásticas nos jornais. Por exemplo, ouça isso: briga de família deixa 69 irmãos mortos. Ou político famoso encontrado com a amante. Ou ainda, vítima é morta, desmembrada e depois estuprada por gangue. Moças são sequestradas de uma festa e forçadas a casar com desconhecidos. Juiz diz que estradas não são mais seguras para viajantes. Essas manchetes que eu tirei para você, eu não tirei de um jornal ou de uma revista. Eu tirei do livro de Juízes. E, na verdade, não foi foi de autoria do Dr. Wiersbe. Estou emprestando aqui algumas informações. Curioso, né, como a Bíblia ela apresenta cenários que se repetem todos os dias, ou pelo menos frequentemente nas nossas vistas. E o livro de Juízes é um livro assim. Eu quero que você mentalize um círculo em que ele possui 4 estados, certo?
Então você sai de um estado, vai para o outro, depois vai para o outro, depois para o outro e assim por diante. Ele é um círculo. E cada estado desse, nós temos uma atitude da nação de Israel como grupo e não como indivíduo, certo? O cenário aqui desse livro é após a morte de Josué. Lembre-se que Moisés tira o povo do Egito e aquele jovenzinho Josué acompanha ele em tudo, na hora de espiar a terra. Todos os homens de Israel, os anciãos, falam mal, né, dizendo que são gigantes, que o povo de Israel não teria capacidade de vencê-los, e apenas 2 homens são capazes de dizer o contrário, Josué e Calebe. E você vai ver que nesse mesmo livro, esses 2 homens ganham lugar de destaque. Josué, ele ganha o principal deles por ser o próximo líder de Israel. Então Josué entra na terra, conquista as cidades, ele tem uma obra muito abrangente como líder militar, e ele é reconhecido por isso. Ele é um homem temente a Deus, e no fim da vida dele, ele parou para dizer aos anciãos da nação o que passava no coração dele. E é isso que de fato move o ser humano, é o seu interior. O que tem de fato acontecendo na mente e no coração vai fazer você ter vários tipos de atitudes. E Josué mostrou quais eram as dele. Ele disse: hoje escolhei vós a quem sirvais, se aos deuses das outras nações ou se ao Senhor, nosso Deus. Eu, porém, em minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, ele disse: a minha fé não depende de vocês, depende apenas de mim e do Senhor, dele por prover a minha salvação e de mim porque eu estou crendo nele. E ele diz: nós vamos servir, agora com vocês fica a decisão de fazer o mesmo ou não. Eu quero que você se lembre de 2 textos antes de a gente ler propriamente esse início do livro de Juízes, só para você ter na sua mente algumas informações preciosas que vão enriquecer o seu conhecimento. Uma delas, por exemplo, se encontra em Gênesis 50, ou Gênesis 49, perdão, quando Jacó está no leito de morte, ele chama os seus filhos e ele começa a proferir fatos sobre os seus filhos, profecias mesmo sobre eles. Então ele chega em determinado momento, no capítulo 49, verso 8, existe aqui uma profecia sobre a tribo de Judá. Eu quero que você tenha ela em mente quando for ler o livro de Juízes. Ouça: Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, ou seja, sobre o pescoço, né? Ele vai agarrar o pescoço dos inimigos. E os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subisse, filho meu, encurva-se e deita-se como leão, e como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. E ele ainda fala aqui que ele amarrará o seu jumentinho à vide e o filho da jumenta à videira mais excelente, ou seja, ele vai dar o fruto mais precioso da terra, que é a uva, para o animal mais corriqueiro, mais comum, que era o jumento. Como quem dizendo, tem tanta abundância que eu vou dar para os animais, mostrando a prosperidade daquela tribo. Por que eu estou falando isso? Porque vai ter exatamente um papel proeminente da tribo de Judá nesse começo do livro, e você vai ver à medida que a gente ler, certo? Esse é o primeiro fato que eu quero que você guarde aí em algum lugar da sua memória, para que a gente comece o livro de Juízes. O segundo fato está no livro de Deuteronômio, capítulo 12. Na verdade, existe mais informação. Por exemplo, no capítulo 11, existe bênçãos e maldições sendo citadas, proferidas e prometidas a Israel, caso ele obedeça a lei, e maldições, caso ele desobedeça. E no capítulo 12, começa, Deuteronômio 12, falando sobre alertas dados para a nação de Israel sobre se misturar com os povos ao redor. Então, acompanha aí, diz assim, Deuteronômio 12, verso 1, ouça: são estes os estatutos e os juízos que cuidareis em cumprir na terra que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais, para a possuirdes todos os dias em que viverdes sobre a terra,
destruireis por completo todos os lugares onde as nações que ides desapossar serviram aos seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre os outeiros, ou seja, os morros, pequenos morros, debaixo de toda árvore frondosa. Deitareis abaixo os seus altares, e despedaçareis as suas colunas, e os seus postes ídolos queimareis, e despedaçareis as imagens esculpidas dos seus deuses, e apagareis o seu nome daquele lugar. Não fareis assim para com o Senhor vosso Deus, mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos. E a gente sabe que esse lugar foi Jerusalém, mais tarde. Mas antes de ser Jerusalém foi Siló, como você viu na profecia de Gênesis, falando até que venha Siló. Então você tem aqui dois fatos que vão te dar subsídio para você entender o capítulo 1 e todos os outros de Juízes. Agora vamos voltar à imagem do carrossel que eu falei, daquele círculo, certo? O primeiro ponto desse círculo é quando o povo estava de bonança por terem recebido bênção de Deus. Então eles pecavam e eles mudavam o estado para uma nação ímpia. Então Deus, para acordar a nação, mudava o estado de novo e mandava inimigos para que eles fossem afligidos de propósito, a fim de que eles retornassem do seu erro, e não porque Deus é um sádico que gostaria de vê-los sofrer. Depois disso, o estado é mudado novamente, para que eles se arrependessem. Era mandado um juiz, um profeta, alguém que os auxiliasse, porque eles ficaram sem líder. Depois de Josué não teve líder nenhum. E após um profundo arrependimento, de alguns, é claro, a nação, como um grupo, voltava ao seu estado original, que era aquele que eu citei no início, de paz, bonança, prosperidade, colheita, e tudo isso porque eles resolviam obedecer de novo a Deus. Então, eu quero que fique claro para você que o livro de Juízes ele não tem uma correlação direta com o tempo da igreja, certo? Nós não estamos falando de uma igreja aqui. No entanto, você vai ver que existem relações diretas de coisas morais acontecendo e coisas imorais também que geram consequências. Isso vale para nós. Paulo repete, sobre a lei da semeadura, que é assim chamada porque diz tudo aquilo que o homem semear, e isso também ceifará, se referindo a exatamente qualquer obra, seja boa ou seja ruim. Então, nós vamos ler agora o capítulo 1 de Juízes, e você vai entender por que eu citei esses fatos, certo? O fato lá de Gênesis, da profecia sobre Judá, o capítulo 12 de Deuteronômio, sobre a maldição para quem desobedecesse. Você também deve ter na mente esse ciclo que eu falei a respeito de desobediência, inimigos, arrependimento e bênção de novo. Tá? Vamos ler então o capítulo 1, acompanhe na sua Bíblia. Diz assim: depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós subirá primeiro aos cananeus para pelejar com eles? Eu quero que você já fique pensando em como era feita essa consulta. Eles iam ao sacerdote, o sacerdote perguntava ao Senhor, o Senhor respondia pelo sacerdote. Tá? Então mostra aqui que eles estavam super interessados na vontade de Deus. Verso 2, respondeu o Senhor: Judá subirá. Olha aqui Judá, Eis que nas suas mãos entreguei a terra. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão, ou seja, duas tribos, conversando umas com as outras. Sobe comigo a herança que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu subirei contigo. A tua que te caiu por sorte, como quer dizer, me ajuda que depois eu ajudo você. E Simeão saiu com ele. Subiu Judá e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus, os ferezeus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos ferezeus. Os cananeus eles se espalhavam por mais terras ali, e eles levavam outros nomes de outras nações. E aqui tem dois tipos dele, que cada cidade era praticamente uma cidade-estado. Adoni-Bezeque, porém, fugiu, no verso 6. Mas o perseguiram e, prendendo-o, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou.
Adoni-Bezeque acaba confessando que Deus usou Israel como um instrumento de juízo. E de fato, Israel não era só um meio de pessoas chegarem a Deus, mas era também um meio de Deus agir no mundo naquela época. Então, completamente distinto do que é a igreja hoje. A igreja não tem o dever de ir à guerra para poder converter pessoas ou chamá-las do seu pecado, certo? Apesar de que eu não sou contra que cristãos se envolvam com forças militares, tá? Mas diz aqui, verso 8: Os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém e, tomando-a, passaram-na a fio de espada, pondo fogo à cidade. Depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus que habitavam nas montanhas no Negueb e nas planícies. Então, se você viu o mapa de Israel, você vai ver que parte dele é montanhoso. Ao sul, você vai ver que tem um grande deserto, que é chamado de Negev ou Negueb, certo? E tem regiões próximas do Mar Morto, que são chamadas cidades da planície ou da campina, que é onde ficava Jericó, Sodoma, Gomorra, Zoar, que não existiam mais, mas elas eram posicionadas naquela região. Partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom, cujo nome outrora era Kiriat Arba. Não sei se você se recorda, Kiriat Arba era o lugar onde Sara e Abraão estavam enterrados, e Isaac e Rebeca também. Então eles tomaram esse lugar que pertencia aos filhos de Anak, né, que eram gigantes, homens grandes. E Judá feriu a Sesai, a Aimã e a Talmai, provavelmente homens de grande estatura, registrados no livro de Gênesis. Verso 11: Dali partiu contra os moradores de Debir. E antes o nome de Debir era Kiriat Sefer. Disse Calebe: A quem derrotar Kiriat Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Lembre-se que Calebe era da tribo de Judá também. Então Calebe participa dessa primeira leva e ele parece ser um homem com um coração tão resolvido, tão resoluto em servir Deus de toda maneira, tão corajoso, que ele parece que encabeçou muita coisa. E ele toma esse espaço aqui, que está sendo citado no texto, com a ajuda de seus soldados. E ele diz aqui, oferecendo a filha, né, por mulher. Verso 13: Tomou-a, pois, Otiniel, outro rapaz corajoso, né, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, ou seja, era o primo dessa moça, que era normal, o casamento entre primos, mais novo do que ele, e Calebe lhe deu sua filha Axa por mulher. Esta, quando se foi a ele, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela, e ela apeou o jumento. Então Calebe lhe perguntou: Que desejas? Respondeu ela: Dá-me um presente, deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então Calebe lhe deu as fontes superiores e as inferiores, mostrando que eles já estavam num estágio tão avançado de conquista que eles já estavam, distribuindo recursos especiais da terra, como água, que era uma coisa preciosíssima nessa região. Aqui diz também: Os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram com os filhos de Judá da cidade das palmeiras, ou seja, Jericó, ao deserto de Judá, que é o Negev, que está ao sul de Arad, e foram e habitaram com este povo. Foi-se, pois, Judá com Simeão, seu irmão, e feriram aos cananeus que habitavam em Zefate, e totalmente a destruíram, por isso lhe chamaram Horma. Tomou ainda Judá Gaza, Asquelon e a Ecrom, ou seja, a cidade dos filisteus. A faixa de Gaza que você ouve falar é exatamente esse trecho de terra que eles estão tomando. Esteve o Senhor com Judá, e este despovoou as montanhas. Porém, ouça isso, não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. Pare para pensar, que diferença fazia o carro de ferro ou não diante de Deus? Nenhuma. Então por que eles não tomaram? Por que eles não foram adiante? Verso 20. E como Moisés o dissera, deram Hebrom a Calebe, e este expulsou dali os 3 filhos de Anak, gigantes, os filhos de Anak. Porém os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus. Uma tribo que ficava do lado de Judá não teve a capacidade de tirar os habitantes de Jerusalém, os jebuseus, que habitavam em Jerusalém. Antes os jebuseus habitam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje.
Quer dizer, alguma coisa deu errado no meio do caminho para essa vitória não ser conseguida, porque a autoridade de Deus eles tinham. Subiu também a casa de José contra Betel, e o Senhor era com eles. A casa de José enviou homens a espiar Betel, cujo nome antes era Luz. Vendo os espias um homem que saía da cidade, lhe disseram: mostra-nos a estrada da cidade, a entrada, e usaremos de misericórdia para contigo. Mostrando-lhes ele a entrada da cidade, feriram a cidade ao fio da espada. Porém aquele homem e a toda a sua família deixaram ir. E então se foi à terra dos heteus e edificou uma cidade, e lhe chamou Luz. Quer dizer, tomaram Betel, que se chamava Luz, aí ele ajudou Israel, saiu ileso e foi para outro lugar, fundar outra cidade com o mesmo nome, Luz. Vendo os espias, Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean, nem os de Tanak, nem os de Dor, nem os de Ibleão, nem os de Meguido, todas as suas respectivas aldeias, pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma terra. Conseguiram, de alguma forma ali, continuar. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados e não os expulsou de todo. Grave essa frase. Efraim não expulsou os cananeus, habitantes de Gezer, e continuaram com ele em Gezer. Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron, nem os de Naalol, porém os cananeus continuaram com ele, sujeitos a trabalhos forçados. Azer não expulsou os habitantes de Aco, nem os de Sidom, os de Alabe, os de Axibe e os de Elba, os de Afeca e Reobe. Porém os azeritas continuaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto não os expulsaram. Naftali não expulsou os habitantes de Bet-Semes, nem os de Bet-Anate, mas continuou no meio dos cananeus que habitavam na terra, porém os Bet-Semes e Bet-Anate que foram sujeitos a trabalhos forçados. Os amorreus arredaram os filhos de Dan até as montanhas e não os deixavam descer ao vale. Porém os amorreus lograram habitar nas montanhas de Eres, e Aialon e Saalabim. Contudo, a mão da casa de José prevaleceu e foram sujeitos a trabalhos forçados. Os limites dos amorreus foi desde a subida de Acrabim e desde Sela para cima. Parece que eles conseguiram sujeição. Legal? Ótimo? Não, não é legal e nem ótimo. Essa foi exatamente a atitude que eles não deveriam ter feito. Por quê? Por que não vale a pena você preservar lembranças do passado sujo na sua vida? Que é exatamente o que está acontecendo. Deixando o povo na terra, as nações antigas, algum sentimento nacionalista dessas nações ia permanecer ali. Mas não era só isso, algum sentimento cultural ainda existiria. E como se fosse pouco, algum sentimento religioso também ficaria. E era esse ponto que Deus não queria que eles se misturassem. E sabe o que aconteceu? Diferente não foi, eles começaram a conviver com esses povos, e mesmo que eles mantiveram essa gente sujeita a eles, toda aquela influência cultural e religiosa atingiu Israel por algum momento. Existe uma frase muito conhecida de comércio dos negociantes, dos grandes empresários. Quem não é visto, não é lembrado. Ou seja, às vezes o seu produto que você vai tentar vender nem é tão interessante quanto outros, nem é tão importante. Às vezes o seu produto nem é tão bom quanto outros, mas o fato de você ser visto mais vezes faz com que o seu produto seja comprado. Curioso isso, né? É por isso que hoje se investe tão pesado em publicidade. E na verdade isso já foi entendido, já tem mais de 70 anos atrás, como publicidade tem um poder, tanto que ela foi usada nas guerras como uma arma de você passar um carro de som na rua falando coisas sobre uma determinada ideia todos os dias e muitas vezes. Por mais que as pessoas não recebam essa coisa de primeira, mas a informação batendo, uma hora ela gruda no seu pensamento e vai chegar um momento que você vai acabar acreditando nela, mesmo que seja uma grande mentira. Quando Deus fala sobre eles, não deixem moradores junto com vocês. Lá em Deuteronômio foi bem claro, quando vocês entrarem, os expulsem, tirem eles da terra, mande para longe. É interessante que o próprio Nabucodonosor, quando assumiu o seu trono, ele começou a dominar os reinos daquelas regiões.
incluindo o Crescente Fértil, né, que é toda a Mesopotâmia, onde é o Iraque hoje, e parte do Kuwait, da Arábia Saudita. O Egito, ele pegou Israel também, o norte do que é a Síria hoje. Ele entendeu tão bem isso que ele pegava as pessoas, tirava de um lugar e deixava no outro. Às vezes ele dominava 2 países e simplesmente invertia a sua população. E ele percebeu o quanto isso era poderoso, porque enfraquecia aquelas pessoas. Elas não tinham noção de onde estavam, qual era o costume da terra, o que se fazia, o que podiam plantar ou não. Eles tinham que descobrir tudo do zero. Seus parentes chegados ficavam em outras regiões. Então ele descobriu isso e usou como arma. E não é diferente. Se Israel tivesse feito isso desde o início, eles teriam uma prosperidade muito maior naquele momento. Mas aqueles povos que eles não expulsaram, de alguma maneira, nos próximos capítulos vai ser um empecilho na vida deles. Então você vai ver que apesar de eles terem dado passos excelentes no começo dessa nação, eles não deram alguns passos por completo. É isso que eu quero lhe chamar a atenção. Quando você vai servir Deus, você não pode fazê-lo de forma parcial ou apenas dando pequenas áreas da sua vida. Isso não dá certo. Deus espera que você entregue-se a si mesmo por completo. Nós podemos enxergar até essas nações, os costumes delas, como sendo influências externas a nós hoje em dia, certo? Aqui foram nações que foram influências externas a Israel. Se você se colocar no lugar de Israel aqui, você vai para o seu trabalho e você já está sofrendo influência externa, seja pelo rádio, seja por alguma mensagem que você recebeu, seja por algum outdoor que você viu, seja por alguma frase que você vai ouvir no seu trabalho, ou até mesmo conselhos que os seus amigos possam dar para você, mesmo se não temerem Deus. Então existem muitas coisas que quando a gente começa a fazer em relação a Deus, não adianta a gente fazer pela metade. É necessário você ir até o fim nessas mudanças, certo? É importante você se lembrar disso. Por causa desse começo meio sem cuidado, com algumas exceções, é claro, Israel pagou caro nos próximos anos. Caro. Durou muito tempo essa fase sem líder. O líder, o rei de Israel, era o próprio Senhor, mas ele sempre usava um intermediário, um mediador entre a nação e ele mesmo. E como aqui não tinha esse mediador, as pessoas parecem que se viram completamente soltas, né? Como a gente está agora nessa época da pandemia, infelizmente a gente está de novo fechados, mas ao invés de a gente tentar cultivar a nossa proximidade ou aumentar o esforço para se manter perto de Deus, o que a gente percebe é o contrário. Pessoas aproveitando que vai ter que ficar longe mesmo, vai ter que assistir o culto pela televisão, então eu também vou levar de qualquer jeito. Então eu assisto o culto como se estivesse assistindo um jogo de futebol. Não é isso, não deve ser isso. O valor que você dá para isso é assim? Quando você vai trabalhar, você se porta dessa forma? Entenda quanto isso está relacionado com o valor verdadeiro que a gente coloca em cima de algum fato. Se a sua fé de fato vale para você, você precisa se dar por completo ao Senhor, não apenas em algumas áreas. Nós vamos ficar por aqui hoje. Você vai levar com você essa verdade. Você vai levar como Deus, ele não falha a palavra dele. Nós sim, nós falhamos. E as nossas vidas dão um nó. A gente deixa de ganhar porque a gente erra, não porque Deus deixou de ser quem Ele é. Então entenda quem Deus é logo. Guarde as palavras dele e observe na sua vida que mudanças você começou a fazer e parou e gostaria de levar mais adiante. Gostaria de ir até o final. E esse é um bom momento para você retomar essas mudanças. E eu espero que Deus abençoe o seu caminho e que você tenha a capacidade de fazê-las. E eu me coloco à disposição para te ajudar. Por favor, entre em contato se você precisar de ajuda, conte conosco. Eu espero que Deus dê uma boa semana para todos. Obrigado pela sua paciência e uma boa noite.